Olá para todo mundo, boa tarde. Então, agora vamos começar com Quintas com Saúde, uma edição limitada, porque faz algum tempo que a gente não faz o Quintas com Saúde, mas eu convoquei a Naraline por algum período e a Naraline aceitou. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que chama muita atenção, né? Que é menopausa, e a gente vai falar sobre um caso clínico. Se você tiver algum caso clínico, se você quiser falar sobre o seu caso, fique à vontade, deixe aqui nos comentários, a gente pode conversar, mas a gente vai falar sobre caso clínico e a gente vai entender um pouquinho o que a medicina que se diz um pouquinho integrativa pensa a respeito disso, né? Como eu digo, medicina integrativa é o quê? Vocês lembram daquele jogo? Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu dar boa tarde aqui. A Gil, o Alessandro, a Ângela, a Milene, maravilhosa. A Micaela. Vamos esperar o pessoal entrar. Mas eu quero fazer uma analogia. Deixa eu baixar aqui o relato de caso. E eu quero fazer uma analogia com o jogo O Detetive. Eu não sei se vocês lembram do jogo do detetive, mas o jogo do detetive era assim. A gente tinha algumas pistas. Tudo bom, Letícia? Eu não sabia o teu nome, me desculpa. Não é minha paciente, eu acho. Pois então, a gente tinha o jogo do detetive, e o jogo do detetive era assim, tua paciente. Pois é, eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que é minha paciente, mas eu não sabia, não tinha certeza. Bom, como é que era o jogo do detetive? O jogo do detetive era o seguinte. Oi, Lizzie, querida. Um beijo. O jogo do detetive era o seguinte, a gente conseguia algumas pistas e a gente tinha que descobrir onde é que era o local que a pessoa tinha cometido o crime, a arma onde a pessoa tinha cometido o crime e, se não me engano, a pessoa que tinha cometido o crime. Então tem um tabuleiro bem grande, não sei, vocês lembram disso, do jogo do detetive? Quem lembra, coloca aqui. Deixa eu aceitar. Já aceitei a Naraline. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse jogo do detetive, que eu achei muito legal da gente lembrar e de fazer essa analogia. A Bianca lembra do jogo do detetive. Ah, que linda que tu tá. Ontem tu tava espetacular. Ontem tu Ah, muito tava. obrigada, amada. Eu vou te falar que assim, ó, como mulher fica chique de branco. Eu gosto também. Eu acho muito chique, eu acho muito, Não muito tá na chique. minha paleta, mas eu gosto. Pois então, tu fica muito bem de branco. Eu vou te falar que tu fica muito Pois bem de é, branco. eu Então, gosto muito. eu não poderia deixar de começar essa live sem te elogiar a respeito daquele teu look. Ah, Aqui se muito diz, aquele obrigada. teu outfit de ontem. Muito obrigada. Maravilhoso, tá? Então fiquei muito feliz, muito contente. Mas, Naraline, eu tava dizendo o seguinte, que a medicina integrativa, ela é como o jogo detetive. Tu lembra do detetive? A gente tinha dois tabuleiros de jogos, assim, que eu acho que todo mundo jogou, que foi o jogo da vida, que eu falo muito sobre o jogo da vida, né? Que chegava lá num ponto e tal, e a pessoa dizia: Você perdeu tudo, volte pro início do jogo da vida. E Ai, aí que ódio. tu tinha outra profissão, tu tinha outros filhos, tu esvaziava o teu carrinho, tu lembra disso, né? Aham. E o detetive, e esse jogo da vida talvez tem muito a ver com o que a gente vive, né? Mas o detetive era aquele jogo que a gente ia pegando pistas, né? E aí a gente tentava descobrir. Ah, o senhor Mostarda matou com a faca no escritório. Tu lembra dessa? Aham. Que era realmente isso. Então, quando eu falo dessa medicina que a gente faz, essa medicina integrativa, a gente faz o detetive. A gente tenta descobrir quando que começou os sintomas, se foi lá quando nasceu ou se foi depois, e a maioria das vezes tem uma timeline, tem onde começou. Então, assim, começou quando meu filho nasceu, começou quando eu perdi a minha mãe, começou quando eu terminei a faculdade, começou quando eu tomei um antibiótico, começou. As pessoas têm isso bem, mas elas às vezes elas não conectam, elas não fazem o link, elas não têm essa ligação. E a gente vai com essas pistas. Então, assim, vê, não faz cocô direito, não dorme direito. E a gente vai ligando os pontos e vai descobrindo o que elas têm. E isso não ia ser diferente nesse caso clínico que a gente vai falar hoje, né, Naraline? De menopausa. Porque tem algo muito ali.
né? A mulher pode ser que ela até tivesse alguns sintomas, mas a menopausa foi a pista-chave para a gente começar a desmembrar e a descobrir quem é que matou, aonde que matou e com qual arma que matou. É assim ou não é, Naraline? Perfeito. Falo que a gente está assim. Ontem lá no evento, inclusive, foi um evento voltado mais para medicina integrativa, para nutrição integrativa. Eu achei sensacional. E a gente estava conversando sobre isso depois, no final. O quanto que a gente trabalhar dessa forma integrativa é esse detetive. Eu não usei essas palavras, mas foi exatamente isso. Mas é a gente rastrear, são todas as perguntas, e você vai juntando os links. Você também faz, só que você faz, acho que à mão, se eu não estou enganada, você já falou Faço isso. tudo à mão. Mas eu, tudo que a pessoa vai falando, todos os detalhes, eu anoto tudo. Então eu vou correlacionando tudo. Todas as perguntas que eu faço, eu escrevo textos desse tamanho assim, ó. Contando tudo que a pessoa está me falando, de todos os detalhes. Porque, às vezes, são detalhes importantes que você perguntou, a pessoa ela não te respondeu, mas chega no final da consulta, ela se lembra assim, mas quando eu tinha tal idade, eu tinha. E aí você volta de novo as casas todas, preenche de novo e começa a correlacionar. Por isso que eu falo, tem gente que fala assim, quanto tempo dura uma consulta? Não sei de verdade. Assim, a gente tem um mínimo de 1 hora. Mas quanto vai durar para a gente poder descobrir, rastrear isso tudo, conversar? E principalmente esses casos de menopausa, né, de mulheres com queixas de sintomas pós-menopausa, e que elas dizem assim, mas era tudo normal até ali. Dali para cá, minha vida desmoronou. Mas porque não existia uma relação antes, não entendia que os sintomas de antes já mostravam esse caminho, e às vezes era atendida por algum profissional que não atentou a nada disso. E infelizmente, gente, é praticamente o caminho de toda mulher. Se as mulheres não começarem a buscar informação e começar a querer a mudança, não espere de você ir a um profissional e ele te demonstrar isso, não. Chegue com a informação já estabelecida. Já chegue com a informação que você estudou. Porque se você for esperar da grande maioria dos profissionais que eles te orientem, o que você vai ouvir é que chegou na menopausa, é isso mesmo, acabou, aceite e que é para assim o resto da sua vida. E que tá tudo certo. E que tá tudo certo. Isso é o pior. O pior não é nem dizer que tem que aceitar. O pior é ter que dizer que isso está Que é o certo. correto, tá certo, é assim. Isso é o que mais me dói, sabe? Ou, assim, eu vou te falar uma coisa. Talvez se eu fosse médico há 100 anos atrás, eu não pensaria desse jeito. Porque a gente não tinha muito para oferecer. Apesar que a gente não tinha esse processo de intoxicação gigante que a gente tem. Então, a gente não tinha tanto xenoestrógeno, a gente não tinha tanta oferta de comida podre, a gente não tinha tanta dificuldade em se movimentar. Então, a gente caminhava muito mais, não tinha tanto carro, né? A gente tinha mais condição de dormir bem, porque a gente não tinha luz a todo tempo, não tinha celular. Assim, as pessoas não conseguem entender essas coisas básicas e que são completamente verdadeiras. Mas hoje, que a gente tem todo esse processo de intoxicação por vários fatores, a gente também tem acesso a uma boa medicina. A gente também tem acesso a bons hormônios, a boas terapêuticas, a boa informação, então, e a bons suplementos que nem se sabia, né? Então, no final da live, eu anotei aqui 3 suplementos que a gente pode falar, que um suplemento faz suporte à progesterona, um suplemento faz suporte ao estrogênio e um suplemento faz suporte aos dois. Aí eu vou colocar um outro suplemento aqui que faz suporte à testosterona. Então, no final, a gente vai falar 4 suplementos que suportam mulheres que estão na menopausa, não para serem tomados sem orientação, mas marquem uma consulta que a gente orienta a dose, a gente orienta. Mas é interessante saber que existe, porque as pessoas acham que é só hormônio, 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 hormônio. E por isso que eu quis trazer esse caso hoje, para a gente ver que não é hormônio, que a gente tem que pensar que a causa
de todos os sintomas, o hormônio entra nessas causas, o desequilíbrio hormonal entra nessas causas. Mas ele não é a única causa, porque não existe uma única causa. Como eu digo, 75% das mulheres têm TPM. TPM não é normal. Não é normal. E 75% das mulheres têm TPM. Mas por que 25% não tem? Por que todo mundo que come glúten... Não, vamos fazer outra coisa. Por que todo mundo come glúten, mas nem todo mundo que come glúten tem distensão abdominal? Por que eu gosto de amora? Por que a Maraline não gosta de amora? E por que a gente vai demonizar ou glorificar a amora? Não existe isso. Então, assim, o que a gente precisa entender é que nem tudo é para todo mundo, mas que todo mundo tem múltiplas causas. Eu acho que talvez sejam duas verdades absolutas. Eu tenho pavor de verdades absolutas, mas uma delas é que toda mulher vai entrar na menopausa. Eu falo isso sempre. E a segunda, que uma doença não tem uma única causa. Nunca. Ela tem múltiplas causas. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Tu concorda comigo, Naraline? Concordo. Concordo e acredito que é onde você vai chegar agora. Que todo caso ali, ele já era bem antes, né? Ele não foi estabelecido com a menopausa. Exatamente isso. Mas o que acontece é o seguinte: hoje a gente tem muita gente que aprende a lidar com hormônio. Então ela acha que o hormônio é o que resolve tudo. A mesma coisa, um paciente que chega com ansiedade. Ansiedade, vamos ver aqui. A gente tem 20 pessoas na live agora. 20 e um pouquinho. Tá. Ansiedade. Vocês acham que a ansiedade é uma doença ou é um sintoma? Boa pergunta. Ansiedade é uma doença, ou seja, a gente tem só ansiedade ou a gente tem ansiedade e mais algumas outras coisas, né? Porque a ansiedade, na verdade, vem acompanhada de outras coisas. Então, o que vocês acham? O Alexandre falou sintoma. A Bianca maravilhosa falou sintoma. Desenvolve a partir de alguma coisa. Vocês acham que um bebê que tá com 3, 4, 5 meses, ele tem ansiedade? Ele nasceu com ansiedade? Ansiedade e mais outras coisas, diz a Luciana. A Ana Paula diz sintoma, a Sandra diz sintoma. O Alexandre disse desenvolve a partir de alguma coisa. Então, a ansiedade é um sintoma. Ela não é uma doença. Então, se é um sintoma, a gente tem que tratar o sintoma. E qual é a causa do sintoma? Então, são essas coisas que as pessoas têm que começar a fazer os links, têm que começar a entender que é muito mais complexo do que achar que, pois é, remédio para ansiedade é um inibidor de recaptação de serotonina. Aí a pessoa toma inibidor de recaptação de serotonina. Aí a gente começa a pensar, aonde a serotonina é produzida? Por que essa serotonina não está sendo produzida? Se a gente tem estrogênio, o estrogênio prejudica ou auxilia na transformação? Quais são as vitaminas que auxiliam na conversão de triptofano e serotonina no intestino? Todas essas coisas as pessoas não param para pensar. A pessoa tem deficiência de vitamina B, do complexo B. Ela não vai ter serotonina. E é perfeito você falar isso, Gabi, porque nós duas já falamos sobre isso, nós somos a favor de reposição hormonal, de terapia hormonal, a gente é a favor, a gente não está falando aqui que a gente é contra, tá? A gente está dizendo que é necessário sim, só que não achem que fazer a reposição hormonal será o milagre. Exato. Vocês entendem aqui? Inclusive eu tenho pacientes aqui na live que inclusive precisam dessa informação de hoje. A reposição, ela é um suporte, uma ajuda necessária, mas ela não vai fazer um milagre. Se vocês não entenderem que
Olha a quantidade de coisa que Gabi citou agora. E que tudo depende de vitaminas, de boa absorção, de boa digestão, de um intestino saudável. Pensa. Se você está pensando que a reposição hormonal vai fazer o milagre e que você não precisa mais cuidar de nada disso, às vezes você nunca cuidou, né? Vamos falar a verdade, porque muitas pessoas, na verdade, elas não querem passar por isso, por essa mudança de hábitos, por transformar hábitos, né? Nossa, eu escuto quase todos os dias, eu não sei como você consegue comer. Ontem eu escutei lá, não sei como você consegue comer esses pratos de comida, gente, não sei como você consegue. Gente, não é uma questão de como consegue. É um hábito saudável que eu criei. Eu não comi desse jeito a vida inteira. Eu transformei o meu hábito em busca de quê? De qualidade de vida, em busca de ter um intestino saudável, em busca de ter uma boa digestão. Eu vou te falar duas coisas. A primeira, Naraline, eu fico chocada ainda, depois de 8 anos. Eu fico chocada quando um paciente me diz que toma refrigerante. Minha filha, então para! Que ontem, olha, gente, me desculpem os colegas que lá estavam, mas eu preciso relatar isso. Saí de evento para médicos e nutricionistas selecionados, contados a dedo. Eu imaginei. Você não tá entendendo. Eu acho que a minha mesa era a única que tinha água com gás. Todas as outras tinham refrigerante. Eu não Não vou pode. afirmar para você, Não eu não vou pode. afirmar para você Não pode. Pois é, eu não vou afirmar para você que todos beberam, porque eu não fiquei vigiando na boca de todo mundo. Estou dizendo que todas as mesas tinham. Inclusive, zerou a Coca-Cola Zero do restaurante, porque não tinha mais. Ah, mas era zero, né? Então Não, você não o está problema é o entendendo. Tinha de açúcar. exato. Não, era zero. Tava lá, esgotou o estoque da Coca Zero. Senhor. E aí depois, quando eu entrei no carro, eu falei, a primeira coisa que eu falei com meu marido, que eu comia sobremesa, eu comi o jantar que estava maravilhoso. Depois a gente foi conversando sobre isso, eu cheguei no carro, eu falei para ele assim, né, a gente já comi tarde, eu fiquei um pouco empazinada, não estava me sentindo muito bem. Eu comentei com ele assim, cara, de tudo, eu só ainda me apavoro com uma coisa, é ainda conseguir encontrar profissionais que estão ali para ouvir de saúde integrativa, de prevenção, porque tá, eu entendo que não é todo mundo que está na mesma vibe, mas Mas é a maioria tá. inaceitável. Mas não, eu não consigo compreender. Eu falei com meu marido, eu não consigo compreender um profissional de saúde tomar refrigerante. Não entra na minha cabeça. E agora eu estou recebendo uma chuva de mensagens com o vídeo da nova Coca-Cola. Que a nova Coca-Cola agora tem fibras. A Coca-Cola Zero. Você sabe, né? Que lançou uma nova Coca-Cola agora, no Japão. Não sabia. Uma cientista Tem fibra. japonesa, ela criou uma nova formulação, recebeu vários prêmios, essa Coca-Cola. Esqueci o nome dela, ela tem um nome diferente, o rótulo dela é branco agora, essa Coca-Cola. Ela vem com a promessa, te contar, amiga. Ela não tem açúcar e ainda reduz o açúcar no sangue. Ela é fibras, melhora o intestino, ajuda. É incrível, eu estou recebendo vários vídeos dessa Coca-Cola. Plus, isso aí mesmo, a Coca-Cola Plus. Essa. E aí eu vou te contar, assim, a realidade da Coca-Cola. Ela não mudou em nada, ela só foi adicionada fibra. Ela continua a mesma coisa, a mesma porcaria que é a Coca-Cola. A única coisa que foi feito é que adicionaram fibra à Coca-Cola. E agora ela tem uma promessa de ajudar no controle da glicose. E ela ser boa para a saúde e ainda ajudar o intestino. Agora, você pensa bem a quantidade de pessoas, Gabi, E vai que tomar. que só não escutar isso. Você quer ver um Porque negócio? é tudo que as pessoas querem ouvir. Você quer ver um negócio que eu já tomei ranço? E você sabe que semana passada eu dei uma desabafada com você e eu vou até contar um pedacinho disso aqui agora. Sabe o que eu tomei ranço? Desses vídeos que vários seguidores já pediram para eu fazer esses vídeos. E eu vou falar por que eu não fiz até agora. Porque não dá para você explicar uma coisa falando esse ou esse. Não dá, porque as pessoas não entendem. Então, esse negócio de ficar assim, fale uma verdade sobre nutrição e sai correndo. Coca-Cola Zero pode tomar, não. Gente, eu não vou fazer um vídeo desse porque eu não vou conseguir explicar no óleo de soja, margarina ou manteiga? Margarina. Cara, o que você explicou para a pessoa que está vendo nesse vídeo? O que você explicou
Que argumento, que estudo você se baseou? Como que você explicou que um é melhor do que o outro? Você induz as pessoas a escutarem aquilo que elas mais querem escutar, que comida lixo faz bem, e aí as pessoas escutam, acham aquilo maravilhoso e começam a fazer, porque o profissional falou no vídeo que tá tudo bem Coca-Cola zero. Ele falou, tá tudo bem Coca-Cola zero. Gente, entendam uma coisa, dieta de emagrecimento não é dieta de saúde. Dieta de emagrecimento conta caloria e pronto, acabou. Você vai tomar um negócio que é zero açúcar, zero caloria e tá ótimo, vai lá matar sua vontade. Nós não estamos falando disso. E por isso que eu me enfesada para não xingar. Eu falei, você quer saber do negócio? Eu tô já chateada com esse negócio desses vídeos de profissionais, que eu não tenho esse direito, mas eu fico com raiva, de induzindo as pessoas, e muitas pessoas acabam se levando nesses tipos de conteúdo, e as pessoas esquecem que tem saúde por trás de emagrecimento, gente. Exatamente isso. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas querem, elas procuram justificar o injustificável. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa horrível, tá? Mas eu vou falar, que eu já falei várias vezes. A pessoa que tem obesidade, a pessoa que tem sobrepeso, a pessoa que toma uma Coca-Cola, a pessoa que vai no McDonald's, ela tem uma coisa. Ela tem várias coisas, mas ela tem uma coisa em comum. Ela tem baixa autoestima. No fundo, vocês podem me dizer que até a Thaís Carla tem alta autoestima. Mas assim, no fundo, bem no fundo, essa pessoa tem uma baixíssima autoestima. Porque ninguém que tem boa autoestima, que se ama, que realmente valoriza o corpo que tem, que realmente se gosta, entende que cada célula do corpo reage ao pensamento, à energia, às palavras, às ações, tudo. Deus falava isso. Pensamentos, palavras e ações. Se você não entende o que Deus falava, comece a pensar. Jesus trazia muitas coisas para as nossas vidas e tem que trazer. Então, assim, não é que Jesus, catolicismo, não, é uma pessoa que veio e trouxe uma palavra e você precisa aproveitar aquela palavra para sua vida. Então, tudo gira em torno do seu corpo, que é um santuário. Então, se você acha que você não é bom o suficiente, se você não se ama, se você não tem autoestima, se você acha que você vai tomar uma coca. Porque você não para pensar no quão isso aqui, ó, é importante e valoroso. Então, as pessoas têm baixa autoestima. No fundo, elas têm problemas. Trauma é uma palavra que ficou muito corriqueira. Eu tenho pavor de falar de trauma, porque todo mundo fala trauma, trauma, trauma. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem. Só que tem gente que lida melhor e tem gente que lida pior. Mas todo mundo tem problema quando é pequeno, todo mundo tem problema na adolescência, todo mundo tem problema na idade adulta, todo mundo tem problema com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com o sobrinho. Todo mundo tem problema com família. E aí as pessoas ficam se vitimizando. Ai, porque a minha mãe, eu briguei com a minha mãe, porque meu pai me abandonou, porque o meu irmão não fala comigo, porque eu fui criada por uma avó, porque a minha avó morreu, não sei o quê. E aí ficam essa vitimização louca, que é o que acontece. E aí tudo justifica a baixa autoestima. Eu vou comer, eu vou fazer, eu vou me confortar, eu não tô nem aí, porque é mais um açúcar, é mais uma Coca-Cola, é mais um McDonald's. Todo mundo tem trauma, pessoal. Todo mundo vive do mesmo jeito. A Naraline tem um monte de trauma de infância, eu tenho absoluta certeza. São poucos, não. Mas Naraline, todo mundo tem. Todo mundo tem. A gente é criado do jeito que dá, pessoal. Ninguém tem um caderninho lá de como ser mãe e pai. Seja perfeito. Isso não existe. Isso não existe. E aí, Gabi, é triste, né? Mas aí é esse eu mereço que Que a Bianca falou. Isso que a Bianca falou, é esse eu mereço. Aí você vem com tudo isso daí que você quer carregar e absorver que você é uma pessoa injustiçada, Exato. ser uma pessoa injustiçada, uma pessoa que Deus não está olhando. Exato. E
aí você merece, porque você Exato. está passando por tudo isso e não merecia, aí você vai descontar isso na comida, tá? Só que se fosse só o fato do emocional daquele momento você descontar na comida, você vai fazer isso um dia, dois, três, quatro, você vai fazer isso um mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10 anos. Você vai fazer isso por uma vida. Exatamente. E aí você vai sempre estar trazendo esse tipo de pensamento e sentimento atrelado à comida, à sensação de prazer, às vezes até a bebida alcoólica, a várias outras coisas que podem se tornar para você uma válvula de escape. E aí depois você quer dizer para mim, que é o que eu ouvi essa semana, que isso é cultural, que a gente não pode querer mudar o que é cultural da alimentação da pessoa. Cara, gente, acorda, cultural era a comida que a gente tinha antigamente, da minha avó lá, que era aquela comida lá que eles mesmos plantavam, que não tinha industrializado, isso era cultural. Agora vocês querem falar para mim que ir no supermercado, encher um carrinho de biscoito recheado, de doce, de Nutella, de refrigerante, de fast food, isso é cultural? Aonde que isso é cultural, gente? Temos que respeitar a cultura da pessoa que ela come. Então, tá, a pessoa que toma refrigerante todo dia, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que dizer para ela que continue tomando o seu refrigerante, só diminua a quantidade. Como assim, gente? Exato. Essa Como semana assim? eu atendi uma paciente que a nutricionista falou para ela que não importava o que ela comia, o problema era a quantidade. E ela repetiu para mim, sem mentira nenhuma, eu acho que umas 6 vezes ela repetiu na consulta. Não, mas eu tô comendo menos. E eu falei, não interessa. Tu não pode comer miojo. Não interessa. Se tu comer um prato de miojo, ou metade de um prato de miojo, ou 5 pratos de miojo, tu sabe qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Então, esse é o diferencial, esse é o pulo do gato das coisas. Eu fiz isso, meu irmão morreu e eu me enfiei na comida. Agora engordei 20 quilos. Célia, assim, ó, primeiro meus pêsames, porque, enfim, mas tu tens que entender o porquê que tu lidou tão mal com esse luto do teu irmão. Porque, assim, ó, o que que acontece? Quando morre um familiar, quando morre um familiar, ou quando a gente tem algumas crises, Freud falava sobre isso, sobre as crises vitais, tá? Olha, um assunto que nada a ver, mas vamos lá. Só para resumir, porque a Célia falou do irmão que faleceu e ela engordou. Existem as crises vitais. A separação é uma crise vital, a viuvez é uma crise vital. A gente tem algumas crises vitais. E a gente, nessas crises vitais, a gente tem um período de luto, que é normal. É bom fazer luto. É super bom. É saudável. Então, assim, a gente tem um período de até um ano que a gente gira em torno do luto. Mas o que que acontece? O luto é pra gente digerir aquilo que aconteceu da melhor forma possível. Se você não digere de uma forma boa, de uma forma saudável, você tem que entender por quê. Então, assim, a válvula de escape foi isso para engordar? Que bom! Eu vou te dizer, Célia, assim, ó, que bom que tu sabes. Mas por que a morte do teu irmão te trouxe tanto sofrimento ao ponto de tu deixar de gostar de ti? O teu irmão não ia querer ver isso. Então, essas coisas que a gente tem que começar a pensar. É bom fazer, é bom conversar com alguém, às vezes é bom fazer a constelação familiar, que eu falo muito sobre isso, às vezes é bom fazer uma hipnose, às vezes é bom fazer uma terapia energética para entender o que está acontecendo nesse contexto. Mas vamos lá, senão a gente não vai terminar isso aqui. Vamos ler o caso e a gente discute aqui, Naraline. Vamos lá. Tá, Quer falar bora. mais alguma coisa? Não, é que eu achei interessante o caso, o Leica colocou agora. Meu avô só comia comida de verdade, nunca comeu pão, morreu com 99 anos sem tomar um comprimido para nada. Querido. Já ficou bem explicado aí, porque a gente está falando de cultura, alimentação e enfim. Mas vamos lá, falar do caso clínico para a gente poder falar sobre ele. Vamos lá. Então, assim, é uma mulher de 57 anos, então, tem 1,65 m, tem 98 quilos. É gorda, muito obesa, tá? Tá em menopausa há 2 anos. O que que é menopausa? É cessação da menstruação. Então, a gente tem o diagnóstico depois de 12 meses sem nenhum episódio de sangramento, tá? Então, ela está na menopausa há 2 anos. Tem poucos fogachos, então tem poucos calorões, então a vasoinstabilidade não é tão grande dessa paciente. Insônia de manutenção.
Então, o que ela começou a ter? Ela começou a ter sintomas neurológicos. Então, ela já tem insônia. Então, ela dorme, mas ela acorda. Ela não consegue manter-se dormindo. Então, a gente tem insônia de indução, insônia de... A gente tem vários tipos de insônia. Então, essa insônia dela é assim, aquela pessoa que acorda de madrugada e não consegue mais dormir, que é bem comum. Ressecamento nos olhos e piora da lubrificação vaginal. Então, a gente tem dois sintomas relacionados à secreção. Então, ela tem diminuição não só da secreção vaginal, da lubrificação, mas também no olho. Refere ganho substancial a 4 anos quando os sintomas se iniciaram. Ganho de peso, então ela engordou. Associado a um acúmulo de gordura desproporcional nas pernas e nos braços, com sinais de deformidades. Então, o que acontece? Essa paciente, ela não tinha isso. E por isso que eu trouxe esse caso. Porque as pessoas adoram falar de lipedema. Adoram. Lipedema é a onda do momento. Ah, porque a pessoa tem lipedema, 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 lipedema. Essa paciente, a foto parece um lipedema, mas não é. É uma celulite grau terrível. E ela tem dificuldade em perder peso, ela tem dificuldade em várias coisas que justificam essa celulite e dessa desproporção dessa gordura. Que para todo mundo hoje é a doença gourmetizada, que é o lipedema. Então, refere hematomas, edema importante, dores intensas. É óbvio. Tu tem a perna inflamada o tempo todo. Tu quer que a perna seja o quê? Maravilhosa, da Gisele Bündchen. Acho que não, né? Quem tem muita celulite dói porque tá inflamado, é tecido inflamado. É óbvio que vai doer. É óbvio. Vai bater. Qual é o tecido mais vascularizado? Tecido adiposo. A gente tem muito vaso no meio do tecido adiposo. Bate. Se a pessoa é muito gorda, vai ficar com hematoma. Se tiver fragilidade capilar, vai ficar com hematoma. Não havia nenhum sintoma menstrual significativo. Até os 44 anos, ela era magra. Foi por isso que eu quis trazer esse caso. E tinha vida normal. E aí? Os exames. Insulina de 32 em jejum. Ele não fez insulina em curva. Hemoglobina glicada, nem tá tão ruim, né? 5,9. Mais uma glicemia de jejum de 106. Que também não tá tão ruim. A gente só olha a glicemia de jejum e hemoglobina glicada e diz, vai para casa, amor, tá tudo certo, fica bem, tá tudo tranquilo. Continua comendo as mesmas coisas em menor quantidade. LDL 167, HDL 45 e triglicerídeos 203. Amor, vai tomar só um fibratinho, uma estatina nem precisa, só um fibratinho tá tudo certo. Aí ela tem FSH de 128, LH de 56, estradiol indetectável, testosterona de 12, SHBG de 112. Mamografia BIRADS-2, ultrassom normal, transvaginal, um eco de carótidas normal, uma PA normal e uma frequência cardíaca normal. E aí ele coloca assim, quais são os diagnósticos, qual o melhor tratamento, qual o motivo para a doença no tecido adiposo. Eu quero ver quem fez o lipedema, é um curso que ele tem lá e tal. E era isso. Então, assim, quando a gente olha esses exames, Maraline, o que mais te chamou a atenção? Insulina, triglicerídeo, né? Porque a gente está falando. Isso não é uma resistência de agora. Isso não é uma resistência de agora. Ela não está com essa resistência depois da menopausa, já estava resistente há muito tempo. Só que aí ele coloca, isso que eu acho interessante, sabe? O que ele coloca? Ele coloca assim, ela era magra. Ué, e quem disse que magra não pode ter resistência à insulina? Era exatamente por isso que eu trouxe esse caso. Quem Exatamente disse? por isso. Eu não sei se você viu umas histórias essa semana. Essa semana eu falei sobre isso. Eu tive resistência à insulina há quanto tempo? Magra! E quantas Magra! mulheres magras têm SOP? Quantas mulheres magras têm diabetes? E custam a descobrir exatamente porque acham que estar magra é sinônimo de saúde. Exatamente isso. Exatamente. E aí eu vou me atrever a dizer uma coisa. Quem é o médico que faz insulina numa paciente jovem magra? E fazer Raro. glicemia de jejum, por que eu falei isso? Porque fazer glicemia de jejum, a pessoa vem com uma glicemia de jejum de 106, uma hemoglobina glicada de 5,9. Se eu sou médica tradicional, com o que eu aprendi na faculdade, e eu fiz uma das melhores faculdades do Brasil, eu ia dizer,
tá tudo certo. Tenta controlar a alimentação nas quantidades, que é assim que a gente aprende. E tá tudo certo, é 106, meu amor. Tu nem isso aí, nem é resistência à insulina, se tu for pensar, tá tudo certo. Mas de 5 a 10 anos antes de aparecer um diabetes, de a gente ter uma glicemia acima de 125, a gente tem uma insulina alta, porque o pâncreas já está trabalhando muito mais do que ele precisa para produzir muito mais insulina para tentar colocar para dentro da célula aquela glicose que só entra quando tem insulina. Então, o que você vê é um número, é a glicose. Mas o que a gente tem que ver é quem está trabalhando para colocar aquela glicose para dentro. Zuleika, nem nas obesas eles pedem. Insulina são raros os médicos que pedem, nem nas obesas. Você acredita que é uma realidade? Nem nas obesas, tá? É triste. E é o que e um outro detalhe, Gabi, que a gente tem pacientes assim comum, você atende vários assim. Muitas dessas mulheres dão a glicada alterada, mas fez só uma insulina de jejum, não fez uma insulina pós-prandial. E a pós-prandial é absurda. Eu nem falo de teste oral de tolerância à glicose, porque as pessoas fazem só em gestante, eles não querem. Então, por que, que a gente estipulou, por que, que a gente faz a insulina de jejum e por que, que a gente faz a curva insulinêmica? Primeiro, porque a gente vai fazer um diagnóstico de 5 a 10 anos antes dessa paciente ter resistência insulínica. Segundo, que o teste oral de tolerância à glicose ele é o mesmo. A única coisa que a gente está medindo, a gente dá um líquido doce, espera, e é o mesmo teste, então esse paciente vai fazer a mesma coisa. E a gente vai ter um resultado 10 anos à frente. É muito mais valioso para um paciente fazer um teste de insulina de curva do que um paciente fazer um teste oral de tolerância à glicose, do que o paciente fazer uma glicemia de jejum, do que o paciente fazer uma hemoglobina glicada. Isso aí são para os diabéticos tipo 1, que querem controlar melhor, que a gente quer ter uma noção. Esses pacientes precisam fazer isso. Pacientes que não são diabéticos tipo 1 ou não tem suspeita de lado, enfim, não tem outro tipo de suspeita, a gente não vai fazer peptídeo C de rotina, a gente não vai fazer glicose de jejum de rotina. A gente pede uma insulina. Aí a Bianca falou assim, a relação triglicerídeos HDL péssima. Eu anotei aqui, eu até ia falar, porque a Nara falou triglicerídeos e triglicerídeos HDL é péssimo. Então, uma paciente tem um risco cardiovascular muito alto, A apesar HDL dela dele. está muito baixa em relação ao triglicerídeo. A gente já sabe o nível, né, de potencial inflamatório, de risco cardiovascular dessa paciente. Exato. Então, assim, aí ele coloca, né? Porque ele colocou assim, que a paciente tinha eco de carótidas normais, que a paciente tinha um Doppler de carótidas normais, e era isso. E a pressão estava boa, junto com a frequência cardíaca boa. Mas, querendo ou não, essa paciente tem um risco cardiovascular aumentado, porque a gente não viu homocisteína, a gente não viu PCR. A gente tem que olhar outras coisas também. Ah, porque a paciente tem um eco de carótidas normal. Beleza, mas esse grau de inflamação. Isso é que é o É uma nível a paciente, risco. e uma insulina nesse nível que você falou, é uma paciente muito inflamada. Claro que contribui mais para o risco cardiovascular. Aí, tudo isso, todos esses sinais que o corpo dela já deu, de gordura, de pernas com edema, essa celulite, está tudo relacionado a essa resistência de anos e que com a menopausa só exacerbou, porque com a queda do estrogênio isso piora, a sensibilidade da insulina piora. Então só exacerbou o problema que já existia. Então não surgiu da noite para o dia. E é isso que acontece com a grande maioria das mulheres que entram na menopausa. Ah, eu entrei na menopausa, acabou minha vida. Não, sua vida já estava destruída antes. E a gente vem martelando nessa história com vocês, não é de hoje, mulherada. Vocês comecem a cuidar. É agora, não tem amanhã, é agora. Porque não tem para onde correr. Se você quer viver uma vida desregrada, que você não tem controle de estresse, de sono, alimentar, não faz exercício físico, você vai chegar na menopausa, que é o que a Gabi falou, é a única verdade absoluta que sabemos, que não vamos ter como correr da menopausa. Você imagine você chegar na menopausa com todos esses desequilíbrios, os sintomas vêm e vêm, minha filha, mas vem a cavalo. Não dá tempo.
vou te falar uma coisa, Narine, que eu acho importante. Assim, ele coloca como estradiol indetectável. Olha que interessante. Pacientes que, por exemplo, têm endometriose, têm uma predominância estrogênica bem grande. E o estrogênio, ele é o responsável, quando ele está em desequilíbrio com a progesterona, ele é o responsável único, exclusivamente, não, mas ele é o responsável pelo acúmulo de gordura e pela dificuldade de emagrecer. Então, o que, que acontece? Mesmo esse estrogênio agora indetectável, essa paciente nesse desequilíbrio, porque uma coisa é fazer uma detecção do estrogênio no sangue, outra coisa é saber se ele está em equilíbrio, porque o hormônio da menopausa não é o estrogênio. O hormônio da menopausa é a progesterona. A gente continua com mínima produção de estrogênio. Tanto que mulheres na menopausa que têm câncer de mama tomam o quê? Inibidor de aromatase. Eles não querem, eles querem zero estrogênio no corpo. Porque a mulher, mesmo na menopausa, ela ainda produz um pouco de hormônio. Então, essas coisas que as pessoas não entendem. Essa paciente, provavelmente, ela precisa de hormônio. Mas não é a causa base. A menopausa foi só a gota do copo. Ela já vinha ruim. Ele não fala em atividade física. Não fala sobre o estilo alimentar dela, como que são os hábitos dela, que ela se Mas alimenta. por isso aqui, por 203 de triglicerídeos, Não, a por gente já 30, sabe. a gente já sabe que é só carboidrato que essa criatura come. E de péssima qualidade, porque além disso ela tá mega inflamada, porque aquelas pernas dela são terríveis. Então, essas coisas que eu digo, as pessoas não ligam o CRE com o LE. Elas não conseguem fazer essas conexões. Ah, vamos dar hormônio, que é o que, ó, quais os diagnósticos, quais o melhor tratamento. Eu não estou nem discutindo o que o Diogo faz, porque o Diogo sabe tudo de hormônio. Mas uma paciente dessas precisa de uma equipe multidisciplinar, de um médico que pense sobre medicina integrativa, do médico que veja essa paciente num contexto muito maior, do médico que realmente entenda que essa paciente, por mais que ela use hormônio, todo esse desequilíbrio dela de insulina, de triglicerídeos, de HDL, de estilo de vida, não vai se resolver com hormônio. Ela precisa do hormônio? Precisa. Aí as pessoas falam, porque tem janela, porque depois de 10 anos eu tô sofrendo. Amor, se tu tá sofrendo, tu precisa de hormônio. A diferença é que tu tem que saber o que tu tá fazendo. Não dá para dar 300 miligramas de testosterona para todo mundo, que nem a gente vê por aí, 200 miligramas, 100 miligramas. Não dá para fazer com um profissional que não seja médico. E às vezes com médico dá problema. Tem que começar com pouco. Se você está há 10 anos, mais de 10 anos, há 15 anos, e você quer usar hormônio, faça uma boa avaliação cardiovascular, vá no seu cardiologista, veja se você tem algum câncer em atividade, faça todo um screening. Não tenho nada, tá tudo bem. Meu cardiologista me liberou, eu não tenho nada de risco cardiovascular, eu não tenho nada de câncer ativo. Você pode começar, mas não comece com muito hormônio. O seu corpo não tinha hormônio até agora. Comece com pouco, vá aumentando, veja como é que são os seus sintomas, façam os exames, voltem no médico. As pessoas querem tomar uma dose de hormônio e nunca mais voltar. Não querem fazer exame. Acham que é tudo mágico. Então tem que fazer sério. Se você não quer, eu não quero, eu não tenho convênio, eu não tenho tempo, o meu cachorro tá doente, meu papagaio tá falando coisa, tá com Alzheimer, não sei. Não importa. O que importa é que se você não tem tempo, não faça. O hormônio não dá para parar. Não dá para tomar pura hoje, amanhã, 2, 3 meses. Eu vou ver como é que tá. Não é assim que funciona. Eu vou tomar uma progesterona e vou parar 2, 3 meses porque eu não voltei no médico. Não é assim que funciona. Façam as coisas sério, levem a sério as coisas. Passam um dia inteiro vendo merda no YouTube, merda no Instagram, merda nesse TikTok, o dia inteiro falando mal da vida das pessoas. Pô, vão fazer uma coisa produtiva, pessoal. Levem a sério as coisas na vida de vocês. Elevem a energia, elevem o pensamento, elevem para o bem-estar, para tudo.
Mas por isso que eu trouxe, que eu quis trazer esse caso, né, Aline? E Porque esse caso, Gabi, ele está totalmente relacionado, é isso que você falou, precisava de ter um médico com uma visão integrativa, atendendo essa paciente, mas mais do que nunca essa paciente precisava de uma boa nutricionista, porque o que que essa paciente precisa fazer? Ela precisa mudar a perfeito. alimentação dela, então precisa de uma dieta que tenha antioxidantes, uma dieta anti-inflamatória, precisa, nesse momento de redução de carboidratos, a gente não está falando aqui, a gente não está aqui colocando rótulos, né, em dietas e situações, mas é mais do que sabido, mulheres com resistência à insulina, pessoas com resistência à insulina vão se beneficiar de estratégias que tenham baixo carboidrato, por quê? Para ajudar no controle da insulina e também aumento da própria saciedade. Mas tudo isso tem que ser avaliado junto de como está a digestão dessa paciente. Essa paciente, na maioria das vezes, já é uma paciente que toma parazóis. Essa paciente, na maioria das vezes, já é uma paciente que não tem um intestino bom. Porque essa paciente aí, nada disso foi relatado, mas tem certeza, ela é Não, uma paciente mas que o nem intestino é importa. péssimo. Ela é uma paciente que o intestino é péssimo. Ela é uma paciente que não tem boa digestão, porque ela não está nem produzindo ácido clorídrico direito, produção enzimática também deve estar péssima. Você imagine como está a digestão dessa paciente, como está a absorção dessa paciente de alimentos. Já não come alimentos saudáveis, pelo que a gente viu pelos exames, ela já come só comida ruim, né, alimentos ruins. Então você imagine o contexto agora, se não muda a alimentação dessa paciente, que chance ela tem de melhora só com tratamento hormonal? Zero. Então ela Exato. precisa de uma mudança alimentar. Lógico, a gente está falando também de estilo de vida, ela vai precisar cuidar de mudar hábitos, né? Porque a gente também não sabe dos hábitos dessa mulher, que horas dorme, como que é a qualidade. Porque muitas mulheres também, a gente sabe que a menopausa vai trazer esse distúrbio do sono, mas a maioria das mulheres também na menopausa são aquelas que dormem extremamente tarde. São aquelas que estão no celular até tarde. São aquelas que comem até tarde. Por quê? Porque a própria resistência à insulina leva a essa necessidade, momentos de comer até compulsivo, necessidade de carboidrato a todo momento. Se ela janta às 7, se ela fica acordada até às 10, ela não aguenta dormir sem comer. Ela come de novo. Tá? Então, assim, Sabe, Naraline, qual é uma das principais causas de ansiedade que ninguém fala? E eu estava lendo isso semana passada. A apneia obstrutiva do sono. Pacientes que dormem mal, como é que tu vai te concentrar? Como é que tu vai fazer funcionar o teu dia se tu dormiu mal? É perfeito, não tem óbvio como. que tu vai É ficar óbvio. ansioso. E, Gabi, isso é tão certo. Agora, você imagina, eu sempre gosto de trazer o que eu vivo, né, dentro da realidade. Eu sei que a minha semana passada e a minha semana retrasada, que eu fiquei extremamente estressada, elas têm a ver com 20 dias atrás que eu perdi 2 noites de sono em seguida. Depois dessas 2 noites de sono associadas à bebida alcoólica, o que, que eu fiz com o meu corpo? Você não recupera. Ah, o que, que essa Alexia tá falando aí? Mandando você dormir? Alexa, stop. Não, ela Ah, daqui fala. de... É que eu programei ela para 6 e alguma coisa falar a previsão do tempo de amanhã. Ah, sim, ótimo. Porque a daqui já mandou, falou que já entrei na minha rotina de sono, já escutei ela falando lá fora. Não, 9 horas, a nove minha horas ela manda eu entra. dormir. 9 horas ela manda eu dormir, exatamente. Mas aí às 10 ela diz assim: It's time to bed. Tipo, eu tenho que ir pra cama às 10. Então é isso. Olha, quem não tem uma Alexa, pessoal, eu vou falar uma coisa: comprem. É muito Muito legal. legal. É, eu também acho É super muito bacana. legal, sabe? É muito bacana. Porque. Ai, acabei de te interromper. Ai, olha, eu tenho pavor disso. Mas Alexa é bem legal. Eu acho que as pessoas. Às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa e eu falo assim, Alexa. o- Ela vai te responder. Pois então. Aí eu digo assim, Fulaninha, o que que tu sabe sobre isso? Tipo, alguma coisa, sabe? Pra fazer o alarme, eu acho bem legal. Às vezes eu digo assim, eu quero ouvir um podcast de alguma coisa. Ela acha alguma coisa e me manda. E Eu acho bem ela acha legal. mesmo. Ela faz a oração de manhã, ela faz rotina matinal, ela faz a rotina Ah, noturna. eu vou Você fazer isso. nunca fez, não? A minha aqui, a gente programou, ela já começa o dia
com o Café com Deus Pai. Então ela já coloca no Spotify já o episódio do Café com Deus Pai. E depois ela vem com as músicas de rotina para começar bem o dia, umas musiquinhas mais animadas. Ah, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer uma meditação de manhã. Eu vou fazer sempre Nossa, um. ela vai colocar para você assim, linda. Eu tenho uma meditação que eu tô fazendo que não tem nada a ver com nada, assim, mas é uma meditação de amor e compaixão. Que aí a gente começa, são 3 minutos que tu emana amor e compaixão e começa o dia. Ótimo. Tá, termina aí que eu tava falando que eu Tá, mas aí eu aqui. estava dizendo o seguinte, né? Nos dias que eu perdi essas noites de sono, enfim, eu comentei que eu sabia que eu ia pagar o preço, né? Que ia vir uns impactos disso. E a gente paga mesmo. Depois a gente fica. O sono, depois, nos próximos dias, ele é conturbado, né? E aí as coisas do dia a dia vão acontecendo e você ainda não se recuperou, porque não recupera, na verdade. Você vem com os impactos dessa inflamação. E aí outras coisas que são estressantes acontecem. E aí chega um ponto de que você realmente está num nível. Agora, isso para mim que me cuido, isso para mim que tem um hábitos muito saudáveis. Agora, você imagina para uma pessoa que está perdendo noite de sono constantemente, que não tem sono de qualidade dia nenhum, sabe? Gente, não tem como. No outro dia você vai ter ansiedade, no outro dia você vai ter mais vontade de comer besteira, sabe? No outro dia você não vai ter vontade de se exercitar, no outro dia você vai ter cansaço, vai ter desânimo. Não tem como. Tem. Tá tudo atrelado. O Ricardo colocou um post hoje, o Ricardo Zimmermann colocou um post assim: quais são os suplementos que eu poderia me recuperar depois de uma noite mal dormida? Guria, tu tem que ver as respostas. Primeiro que assim, as pessoas nem leram. Assim, eu não sei, eu tô cada vez mais chocada com o Instagram, né? As pessoas não leram a pergunta. Não leram. Elas responderam coisas que não tinha, assim, até tinha, Nada a mas ver. assim, porque ele perguntou quais são os suplementos que eu devo tomar no outro dia de manhã para recuperar a noite de sono. Aí as pessoas falaram todos os suplementos para dormir. Então, se ele tomasse aquilo de manhã, ele iria morrer de sono durante o Capotar. dia. Então, em primeiro lugar, as pessoas não sabem, ou não sabem ler, ou não sabem interpretar, ou leem muito rápido, porque elas estão enlouquecidas, porque a informação é muito rápida, e elas falam qualquer merda, elas nem sabem o que elas estão falando. Eu fiquei impressionada. Te juro por Deus, eu fiquei impressionada, porque só falaram coisa errada. Aí eu escrevi assim: olha, Ricardo, para te recuperar uma noite de sono, não existe suplemento. O que tu tem que fazer é dormir bem, talvez dormir bem a próxima noite. Ó, olha, as pessoas fazem meia culpa aqui ao vivo. Olha só. Ela colocou assim: fui eu, Gabi, eu estava com pressa. Mas não foi tu, amor. Foi todo mundo. Não foi tu. Eu nem falei, eu nem sabia que era tu. Não foi tu, porque tinha uns 30, 40 comentários. E todos os comentários errados. Todos. Mas, Gabi, isso aí eu já percebi. Eu fiz um post essa semana e coloquei nas imagens escrito as vitaminas e os valores que elas. Eu coloquei vitamina D duas vezes propositalmente, com valores diferentes, para ver se alguém. Ia Que falar. houve vários compartilhamentos, várias pessoas salvaram. E eu falei, gente, não é possível. Se as pessoas estão salvando, se elas estão compartilhando, só uma pessoa colocou lá. A vitamina D deve ser tão importante que ela tá duas vezes. Falei, nossa, cara, já tinha não sei quantas mil visualizações e ninguém tinha prestado atenção. É impressionante. Eu fiz um post, aquele post das crianças, e eu botei a meta-análise, botei a figura da meta-análise. E aí uma pessoa falou assim: qual é o estudo? Aí eu fiquei, como é que é? A pessoa não olhou a figura. É um troço louco. Então, assim, aí ela disse assim: mas eu sou calma, desinflamada, com boa saúde física e mental. Não, não tá com atenção. Não vou falar nada. Bom, para terminar, Naraline, eu separei 4 suplementos, tá? Eu quero que tu fale fonte de alimentos dos dois que eu vou falar. Então, assim, eu separei
2 suplementos e dois minerais, tá? Então, assim, ó, suplementos, tá? Para melhorar a progesterona. Então, que a gente usa muito nos pacientes com endometriose. O Vitex. Então, o Vitex é bem legal, é um suplemento bacana. Em alguns pacientes não funciona, em outros pacientes funciona, mas eu acho que isso também é da farmácia. Mas o Vitex tem uma ação bem bacana de estimular a progesterona. Então, para pacientes que muitas vezes não podem ou não estão esperando, essa paciente é uma paciente que se beneficiaria muito do Vitex. Por isso que eu lembrei, eu falei assim, olha, para ela eu daria Vitex. Não porque ela é uma paciente que tem endometriose, mas é uma paciente que está necessitando melhorar os níveis de progesterona. O segundo suplemento, eu até vou botar duas coisas que eu gosto para melhorar a questão do estrogênio e para melhorar a sintomatologia. Vou botar 5 então, tá? Vou dar um de brinde. O chá de amora, não sei se tu gosta, Naraline, da folha da amoreira. De indicar, É, gosto, gosto. então eu acho bem legal, porque eu já tive bastante pacientes com bastante Eu, resultados. tem pacientes que têm resultado. Não são Não, todas, de fato, assim, não são não, todas. Mas tem mulheres que utilizam e é sensacional o resultado. exatamente. Então, assim, é uma coisa que não vai fazer mal para a pessoa fazer o uso do chá da folha da amoreira. Primeiro que a gente tem que saber onde é que tá a amoreira também, né? É, porque não é tão simples assim. Pois então, eu já vi muito paciente falar, eu comprei o chá e não deu certo. Eu falei, tá, mas de onde tu comprou? Como é que tu sabe que era amoreira? Porque a pessoa pode te vender qualquer coisa dizendo que é amoreira. Eu nunca vi uma folha de amoreira. Então, às vezes, dá para comprar pela internet. Porque minha avó tinha um pé de amora, era a coisa mais linda. Eu nunca vi um pé de amora. Bom, mas enfim. Então, o chá da folha da moreira e o Black Roche, que a gente prescreve bastante, eu prescrevo bastante. Eu não ando prescrevendo tanto, mas eu já prescrevi muito Black Roche por causa da qualidade. Por isso que eu falo, o Vitex e o Black Roche, se eles não forem de boa qualidade, eles não adiantam. Mas tem muita mulher. Eu tenho uma fórmula antiga até que eu uso há muitos anos para pacientes na menopausa que não vão usar hormônio em primeira consulta. Eu passo essa fórmula com Black Roche e eu sempre tive ótimos resultados quando os pacientes usam. Black Roche estimula estrogênio, o Vitex estimula progesterona. E aí, Naraline, comida com magnésio e com boro para melhorar a testosterona. O que a gente pode ter de Olha, comida com magnésio? primeiro que eu ia vamos falar desse, você utilizaria só esse ou se você colocaria mais alguma coisa para fazer um boom aí? Não, eu tô dando assim umas Uns pinceladas, né? pinceladas, Para que né? as pessoas. Porque se tu falar daqui a pouco que é Não, eu ia Vitex. falar pra gente usar um ômega 3, Não, não, né? Pra não. gente usar umas outras Tá, coisas. não. Eu só quis me concentrar em hormônios, progesterona e estrogênio. Entendi. Mas assim, no magnésio eu utilizaria vegetais, né? Para esses pacientes, que é uma coisa que eu vou te falar que eu tenho até me chocado com a dificuldade das pessoas de comer vegetais. Eu me assusto. E às vezes é uma coisa tão, tão fácil, né? Tão simples de você ter no dia a dia. E principalmente os vegetais verdes escuros, né? Um espinafre, uma couve, manteria esses verdes escuros na rotina. Perfeito. Manteria. A gente também tem a questão de oleaginosas, né? Que a gente também pode ter, mas não é todo mundo que pode ficar comendo as oleaginosas, nozes, castanhas, não é todo mundo que tolera. Tem muitos pacientes com sensibilidade, né? Então, para a gente que está nessa parte integrativa e a gente acaba pesquisando muito essa questão de digestão e absorção, eu tenho encontrado cada vez mais pacientes com sensibilidade a oleaginosas, mas também são fontes quando dá para manter. Mas o que você falou mesmo? Boro? O boro. Vou O te ajudar aqui, porque boro, eu não o sei muito boro, alimento com boro. boro maçã, boro uva Hum. tem, pera tem, Frutas. frutas. Mas a gente também tem no brócolis. Tem no A gente, brócolis. brócolis, a gente tem na cenoura. Exato. Os vegetais. É, Olha só que legal. A couve, o repolho, o brócolis, tudo que é verde tem bastante boro. boro. Os verdes, na verdade, tanto tem magnésio quanto boro. Que Mas o legal. brócolis tem uma quantidade bem bacaninha, Bem assim, do boro. Eu acho bacana. legal. Sabe o Não que sei que como... tem bastante boro? Hum. O mel.
É mesmo? Eu não sabia do mel. Que eu não indico, não passo mel pra ninguém. Mas tu devia passar mel para as Não pessoas. passo mel, não passo. Por quê? Não, nas receitinhas, quando existe receitinha, o paciente já está bem, é a coisa, o que a gente utiliza é o mel. Mas na rotina de pacientes que eu pego inflamados, eu não passo mel. Porque a maioria é viciada em açúcar. Então eu retiro o mel de imediato por conta disso. Mas nem nos alérgicos. Os alérgicos aqui, Não, nos que têm alergia, tu não indica mel? não. Não indico por conta que eu já fiz isso, de Ah, fazer sim. shotzinho com mel, passar para o paciente, ser um desastre. Então, na prática clínica, funcionou com muitos, mas com a grande maioria não funcionou. Porque a maioria já está vindo de resistência à insulina, a gente está vindo com uma situação mais. Mas, assim, eu acho que às vezes foi o horário de utilizar também. Que essa É, história pois de então. utilizar. Porque essa história de utilizar o mel de manhã, que é o que a É, maioria quer, não funciona bem. Eu poderia, de repente, estar colocando nas estratégias, de é algo de se noite. pensar, de noite. É, eu como sempre não, mas eu como uma banana com mel antes de dormir. De manhã, os meus hormônios não vão estar aquele bicho. Mas eu não como muito mel, porque a banana também já é doce. Mas eu adoro mel. Mas o mel é gostoso, E né? Aqui me em faz casa, bem. O meu aqui em sistema, casa, eu giro aqui em bem casa, com mel. eu e as crianças não podemos comer. É mesmo? É, é, é imediata a alergia, coceira na garganta, Ah, nariz, é impressionante. pois O olho. então, para te ver, mas eu giro bem com mel. Eu me sinto, parece que eu tô energizada quando eu como mel. Eu não sei por quê. Eu boto às vezes um fio na salada, se eu quero deixar ela tipo meio doce assim, E eu é boto um... interessante que você está falando, porque hoje eu recebi uma pergunta na caixinha assim: como saber é, é, o alimento que nós digerimos bem? Então, a gente observando. Olha só, Gabi observa, ela usa o mel e vê o quanto que ele traz benefício para porque ela. Ela eu se giro sente bem, bem. eu giro bem com carboidrato. Eu giro muito bem. E o mel parece que me. Eu não sei se é uma coisa do meu contato, lá sei eu com Deus, com a natureza, não sei o que acontece, sabe? Mas eu me sinto, parece que assim, que eu ganhei um néctar. Assim, sabe uma coisa que eu ganhei na Mega Sena? É um negócio. Eu adoro, eu não como E todo. é um néctar mesmo, um néctar da natureza para você. Pois então, eu me sinto super bem comendo mel. E eu não como muito porque realmente, se eu comprar um pote de mel aqui em casa e eu Você comer, vai. vai, guria, vai, vai. Eu sou muito faceira com mel. Meu marido acabou de chegar e já tá, veio da Espanha e ele trouxe um pote de mel espanhol. E, Tu ficou feliz da e vida. guria, o mel do Brasil é inigualável. Bom saber disso. Não tem mel que nem no Brasil. Não tem. Não tem mel que nem no Brasil. O As mel do abelhas aí, Brasil as abelhas por aí não são iguais. não são iguais. O mel nosso é assim, não tem. Tem mel bom aqui nos Estados Unidos? Tem mels ótimos, na verdade. Tem o mel que eles produzem aqui em Austin, que é o melhor mel que eu já comi. Mas o mel do Brasil é muito bom. Vou te falar. Bom saber. Muito bom. Eu só não como mel do Brasil agora porque eu tô aqui, né? Tem que levar uns estoques para você de mel. Bom, tu vai receber na tua casa daqui a Aqui. um. Ah, tô na expectativa do meu presente chegar. Quando Sim, chegar, eu mostro para as Daniel pessoas. tá indo As pessoas vão segunda-feira. ficar curiosas. Não conta, não. Não conta meu Não, não vou presente, não, que as pessoas contar. vão ficar curiosas. Não vou contar. O Danilo tá indo na segunda-feira, então eu vou te mandar o teu presente. Teu presente vai estar chegando aí no interior do Espírito Santo, Nossa, direto de eu vou fazer. Austin. Eu vou fazer muita nojeira mesmo com esse meu presente. Você vai ver, minha filha, Eu vou o mandar para tanto ti que um eu presente vou. especial daqui. Presente especial para ti. Vai chegar aí, tu Esse vai é dizer assim, ó, especial mesmo, minha filha. isso aqui é americano. Tu pode dizer, porque eu olhei e eu falei assim, cara, tem que comprar isso para Marali. Te juro. Eu falei assim, eu vou comprar isso para Marali. Aí eu Não, já fiquei tô parado olhando, ansiosa. eu falei, eu vou comprar isso pra Narali. Eu olhei umas 15 vezes, eu falei, será que eu mando? Será que eu não mando? Será que eu mando? Será que eu não mando? Aí eu falei, não, mas aí o Daniel tá vindo. Aí eu falei, não, eu vou comprar e vou mandar pra Naraline. Aí eu falei, vou perguntar se ela gosta, que depois eu mando o troço, ela vai dizer, ah, tá, obrigado. Tipo, sabe aquela coisa?
Nossa, quando você me falou, você viu, né, que eu te falei, né? Não tenho. Que Sempre bom. quis Eu ter. sabia. Eu olhei, eu falei, cara, eu vou comprar pra Nara Aline. Sabe quando dá aquele estalo assim? Eu falei, a Nara Aline vai adorar isso aqui. E vou mesmo. Tô esperando. Ganhei mel de manga, mas não experimentei. Cidinha, depois tu me manda esse mel de manga. Não sei o que é mel de manga, meu amor. Pra mim, mel era de abelha só. Também não conheço mel de manga. O que é mel de manga? Deve ser Será? açúcar da manga, deve ser uma coisa assim. Será um néctar Melado. da manga? Deve ser um melado. Aqui, deixa eu citar duas coisas que eu não citei aí que tem boro também. É, cúrcuma e coentro. Também tem boro. Ai, adoro coentro, adoro coentro. No É, você peixe, gosta de coentro? eu Coentro? adoro. É que a pessoa, ela ama ou ela odeia. Eu nunca vi uma pessoa que gosta mais ou menos de coentro. Uma pessoa ama muito. Eu gosto de coentro. Também gosto. A minha irmã tem pavor. Se a comida tiver coentro, ela não chega nem. Agora eu não sei se ela está acostumada, porque o marido dela é da região lá, divisa com Bahia, e O começou a norte. usar mais coentro. É, mas eu também Eu adoro. adoro, Acho que dá eu todo um acho super tchan. gostoso e super detoxificador. O coentro é uma Aí, ó, erva. já estão te pedindo presente. Tu sabe que assim, ó, eu só não compro esse presente que ela pediu, porque assim, ó, na universidade todo mundo é canhoto. Então a gente não pode. É que nem no Brasil. A gente não pode falar nada de. Tem que ficar Tem que ficar quieto, não pode quieto. manifestar. Então eu tô lá para trabalhar, eu não tô lá para me manifestar, né? Então eu realmente não falo nada, mas enfim. A gente tem que pensar no melhor sempre, né, Cris? A gente tem que pensar no melhor para as pessoas, no que seja melhor para as famílias, né? Eu sou pela família, né? Eu acho que a gente tem que pensar na gente e na nossa família, que é quem nos dá suporte. Quando a gente tá com uma merda, quando a gente tá no fundo do poço, ninguém te liga para perguntar se tu quer R$ 100. Ninguém te liga para te perguntar se tu tá precisando de alguma coisa. Quem tá do nosso lado é quem tá do nosso lado todos os dias. É quem vive com a gente. Quem sabe os nossos problemas, quem sabe onde dói a nossa cala, onde a gente chora de noite, quem segura a nossa mão é quem tá com a gente todos os dias, é só a família. O resto é muito difícil alguém te ligar para perguntar. Vocês podem me dizer que sim, mas é muito difícil alguém te ligar para perguntar se tu precisa de alguma coisa. Tu precisa de R$ 100, eu digo. Ninguém me liga para perguntar se eu preciso de R$ 100. Ninguém. Porque amigo de verdade é difícil, ainda mais na nossa cidade. Então, assim, eu sempre sou pela família. Eu sou pela família. Quem vai pela família, não importa se a pessoa é branca, preta, rosa, amarela, se é homem, se casou com mulher, se casou com. Não interessa. O que importa é manter a família. Para mim é isso. Eu sou pela família e por Deus. Se a pessoa vai pela família e por Deus, para mim tá tudo certo. Porque são as duas coisas que a gente tem que manter. O resto tudo a gente dá um jeito. Então é isso. Para a gente terminar com um pensamento bom. Preserve Deus no seu coração e a família do seu lado. Acho que são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. Né, Naraline? Arrasou. É isso mesmo, amada. Então, E tá. Gabi sempre termina as lives assim, com os pensamentos, com as reflexões maravilhosas. E ela é isso tudo mesmo, tá? Semana eu tava desesperada, eu mando mensagem. Ela rapidinho me acalma. Ela tem umas palavras que rapidinho ela me sossega, eu boto a cabeça no eixo, a gente vai pensar, reflete. Você continue assim, tá, amiga? Essa pessoa linda, maravilhosa, com essa energia, com essa coisa boa. Você não tem noção do quanto isso transmite. Pra mim, transmite. Não sei se pra todo mundo da live transmite. Mas é uma energia muito maravilhosa, tá? Que Deus te permaneça assim, conceda para você muita saúde, para você continuar derramando e essa sua energia, essa sua paz, esse seu amor, tá? Fiquei bem. Até a próxima. Até.